Então, o nosso tema hoje é: sou um sucesso na minha vida profissional, mas sou um fracasso no amor. Por que, entre aspas, fracasso, tá? Porque, primeiro que eu não gosto dessa, quando a gente afirma sou um fracasso. Eu acredito que a gente tem que entender que esse é um estado passageiro, tá? Tudo que é ruim a gente tem que colocar no estou, no modo passageiro, justamente porque isso vai mudar, isso vai melhorar. As pessoas, elas têm uma mania de falar, eu sou ruim, eu sou preguiçosa, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí o eu sou, ele é tão forte que você só deve colocar quando é algo positivo, quando é algo que você realmente sente que é bom pra você. Então eu sou um sucesso? Sim. Eu sou abundante? Sim. Agora, eu estou um fracasso, eu não sou o fracasso, tá bom? Quem já está assistindo no YouTube, compartilhe, curta, vamos fazer esse canal crescer, porque eu tenho certeza que tem muita coisa ainda que eu posso colocar, muito conteúdo bom pra vocês, e eu quero falar por que eu resolvi falar desse tema, tá? É um tema que aparece muito dentro do consultório, né? As sessões, eu tenho sessões não só com mulheres, mas com homens também, que têm um sucesso profissional, que são ótimos, né, no que fazem, só que no lado sentimental, amoroso, emocional, não estão tão bem assim, tá? E isso acaba sendo um padrão de comportamento. Eu gostaria até de contar uma curiosidade para vocês, né? Para quem ainda não me conhece direito, não sabe que eu trabalhei numa empresa que era uma empresa de blind date. Isso lá quando eu me formei, assim, muito próximo a 14, quase 15 anos atrás. E quando eu trabalhei nessa empresa, ficou muito claro para mim que existia como se fosse compartimentos, fragmentos da pessoa, né, onde a pessoa ela se dedicava, colocava toda a energia dela para uma área e para outra tinha um déficit muito grande. E geralmente é o emocional que acaba sendo deficitário, né? E quando eu trabalhei nessa empresa, era uma empresa que realmente, para se cadastrar nela, tinha que ter bastante dinheiro, porque na época o contrato já era um contrato caro. Imagina, 14 anos, quase 15 anos atrás, era por volta de R$5.800. Hoje isso não vale muita coisa, mas na época valia muito. Então eu acredito que hoje já seria, sei lá, o equivalente a quase R$10.000, né? Então a gente pensando assim, né, nessa transição, com certeza seria mais ou menos isso. E aí as pessoas, elas pagavam, né? Elas assinavam um contrato para poder ter ao menos um encontro em 18 meses. Eu não vou falar o nome da empresa aqui, tá? Mas era muito interessante porque quem era que se cadastrava nessa empresa? Normalmente pessoas que realmente tinham condições financeiras muito boas, tá? Pessoas que tinham sucesso profissional, que estavam em altos cargos, às vezes donos de empresas, que gostariam de encontrar alguém porque não tinham muito tempo, né? Trabalhavam muito e não tinham tempo para encontrar alguém, e queriam encontrar alguém que fosse mais ou menos no mesmo nível sociocultural. E aí, que é muito interessante em relação a isso, é que eu tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais de sucesso, mas que não estavam realmente equilibrados emocionalmente. Pessoas que não sabiam lidar com o emocional. Pessoas que eram completamente imaturas emocionalmente. E qual era o meu papel ali? Era fazer a conexão, fazer o cruzamento, né, das informações. Eles não tinham acesso às fotos, eles não podiam fazer escolhas físicas, mas a escolha era sempre de acordo com características de personalidade, características até de idade. Eles escolhiam mais ou menos uma faixa de idade que gostariam de conhecer,
mas era muito focado nesse nível sociocultural, que tivessem sucesso profissional, etc. E a gente fazia esse cruzamento de informações e marcava esse encontro, que era o encontro às cegas. E aí a pessoa ia lá, conhecia, né, almoçava, jantava, batia um papo, e se gostassem eles poderiam dar continuidade, né, e continuar se conhecendo, e se não gostassem, ok, deixa pra lá e vida que segue, e partimos pro próximo encontro, né. E aí era muito interessante porque quando eu trabalhei lá, a gente passou a fazer como um trabalho também, como se fosse um coach, né, um acompanhamento psicológico para essas pessoas que quisessem conversar, que quisessem de repente entender o que estavam passando emocionalmente. Então era de 15 em 15 dias, as pessoas poderiam ir lá ao nosso escritório para poder conversar e entender o que estava acontecendo, né? Falar um pouco da própria ansiedade, por que não conseguiam levar um relacionamento adiante, por que não conheciam ninguém legal, e porque também davam tanta prioridade para o profissional e para a parte pessoal já não conseguiam tanto. Às vezes tinham umas pessoas que eram um pouco mais velhas e que não tinham mais um ciclo social de amigos solteiros, né? Eram amigos todos casados, então era mais difícil ainda de poder encontrar alguém por indicação, né? Que sempre tem aquelas indicações de amigos e tudo mais. E aí eu lembrei disso essa semana, porque além de eu atender pessoas que têm essas mesmas questões, que têm sucesso profissional, mas não têm esse sucesso amoroso, não têm boas escolhas amorosas, né? Quando fazem a escolha, geralmente é uma escolha que a faz sofrer ou que não dá certo. Então, por conta disso, eu resolvi fazer essa live acontecer, porque eu lembrei muito desse trabalho que eu fazia, e aí eu falei assim, olha, eu acho que é o momento de falar sobre isso, porque sim, existem muitas pessoas nessa mesma situação, tá? E aí, assim, por que isso acontece? Tem muita gente que fala assim, eu sou muito forte no meu profissional, mas eu sou muito frágil no meu emocional. Eu queria primeiro mostrar pra vocês que a força psíquica, ela é uma só. Existe uma força dentro de você, tá? Você é forte. Você tem uma força que ela é única. Só que, por algumas vivências suas da infância, algum buraco emocional, algum vazio emocional lá de trás, muitas vezes porque você não recebeu, né, o carinho, o acolhimento, o amor que você necessitava, muitas vezes porque você tem uma referência dentro de casa de relacionamento que não é muito boa, né? Diante de várias circunstâncias, o que vai acontecer com você? Muitas acabam colocando toda a força que tem endereçada para uma área só, que no caso seria a área profissional. E aí a pessoa ela faz isso muito para ela não ter que lidar com o emocional, para que ela não tenha que ver o que está acontecendo no emocional dela, porque esse buraco ele fica de alguma forma. Só que ela vai tentar preencher com outras pessoas, e geralmente quando ela tenta preencher com alguém, ela acaba atraindo uma pessoa ruim para a vida dela. Às vezes ela atrai alguém tão carente quanto, tão inseguro quanto, ou atrai algum predador, né? Algum narcisista, ou pessoas que se aproveitem dessa condição dela e que coloquem ela nesse lugar de submissão, coloquem muitas vezes num lugar de ansiedade, de escassez. E ela não sabe lidar com aquilo. Por quê? Porque ela passou a vida inteira colocando isso para debaixo do tapete. Para ela, não era interessante trabalhar aquilo naquele momento. Porque ela precisa ser boa em alguma coisa. E aí ela pensa assim, bom, já que nada dá certo aqui nesse lado, já que eu não tenho essa questão resolvida, então eu vou pro outro lado. Isso é tudo inconsciente, tá? Isso não é racional. Isso não vem com uma racionalidade. Algumas pessoas até podem racionalizar isso, mas não é racional. E aí você passa a colocar toda a sua energia, toda a sua força psíquica concentrada ali
no teu lado profissional e você vai galgando um caminho muito bom, né? E muitas vezes não é de total segurança, porque pessoas que têm esse emocional mais abalado, muitas vezes se sentem impostoras, se sentem uma fraude. Por quê? Porque às vezes lideram equipes enormes, às vezes são donas do próprio negócio, ou CEO, ou executivos de grandes empresas, e quando chega em casa tá passando por uma situação de abuso, tá passando por uma situação de fragilidade, de ansiedade. Então imagina só como ela se sente uma fraude. Pensa assim, caramba, eu lidero tanta gente assim, nossa, se essas pessoas soubessem o quão frágil eu sou emocionalmente, vão dizer que eu sou uma fraude. E aí você acaba internalizando um pouco isso. Fora que nesse processo desse caminho profissional, você pode muitas vezes deixar ali ativo esse seu lado de impostor, né, de impostora, que na verdade o tempo todo fica duvidando. Você tem um resultado, as pessoas te admiram, as pessoas gostam do seu trabalho, mas muitas vezes você fica, agora eu não vou mais dar conta, agora vão descobrir que eu sou uma fraude, que eu não dou conta de tudo. E esse processo pode acontecer em vários momentos da sua vida profissional. O momento que você é promovido, tem muita gente que é promovido e não consegue nem bater palminha, não consegue nem comemorar. Por quê? Porque já fica com medo de não dar conta do novo cargo. Tem medo de não dar conta dessa nova responsabilidade. E claro, se joga de cabeça com toda essa insegurança, acha que tem que se esforçar mais do que as outras pessoas para poder ser aceito de alguma forma, e aí acabam se destacando mais e mais. E aí vai ser promovida novamente, vai ter a mesma sensação de novo. Então a maioria dessas pessoas tem uma síndrome de impostor ou de impostora. E isso, como eu já falei antes, tem a ver sim com o que você passou na sua infância e na sua juventude, com a sua parte emocional adquirida nessa época da tua vida, com as referências que você tem. Então é tão importante a gente ter essa noção, é tão importante a gente entender que quando a gente vê esse cenário na nossa vida, a gente precisa realmente olhar lá para trás, olhar para dentro, para poder entender o que aconteceu, acolher essas feridas emocionais, entender que aquilo fez parte da sua vida, mas não precisa fazer parte mais. E é por isso que é tão importante a terapia. Por isso que eu falo tanto de psicoterapia. Gente, não precisa ser comigo não, pode ser com qualquer outra pessoa. Mas por que isso é tão importante? Porque é o momento que você, junto com uma profissional, junto com uma pessoa que já tem essa habilidade de conseguir avaliar de fora, de conseguir colocar você em contato com esse seu eu íntimo, com esse seu passado que você não sabe lidar, para que você consiga enxergar algumas coisas, acolher o que você enxergou e depois fazer o processo de mudança. E como é que funciona esse processo de mudança? Esse processo de mudança, ele é totalmente treinável, tá? Um processo de mudança, ele tem a ver com hábitos novos que você vai incluir no seu dia a dia, com uma estruturação emocional que você vai ter que fazer no seu dia a dia, que tem a ver com pequenas tarefas, com pequenos detalhes, que acumulando, né, ao longo do dia e ao longo de várias semanas e meses fazendo, você vai começando a sentir dentro de você o que realmente você precisa ser, quem realmente você quer ser na sua vida. Então é muito interessante todo esse processo. É muito interessante que a gente entenda, que a gente compreenda, né, que tudo é passível de mudança. Senão seria muito triste a gente viver algo na nossa infância, na nossa juventude, e aí a gente leva para nossa vida inteira, não resolve nada e replica para o filho que a gente vai ter. Senão seria muito triste isso. Só que a gente tem até o dia da nossa morte para a gente mudar.
Até o último dia da nossa vida, a gente consegue promover uma mudança. Essa promoção dessa mudança tem a ver também com o que você quer. Você quer mudar? Você quer fazer novas escolhas? Você quer ser menos frágil emocionalmente? Então você vai ter que fazer essas pequenas tarefas. E essas pequenas tarefas dependem muito, varia de pessoa para pessoa, o que ela necessita fazer. Mas tem a ver com o cuidado pessoal, o cuidado físico, que é importante também, o cuidado mental, você também se enriquecer de boas informações, você se enriquecer de estudos, né, de livros, de séries, de filmes, de você enriquecer o seu intelecto. Também, né, você cuidar, ter um pouco mais de vaidade em relação à sua parte física, você ter uma conexão espiritual. Tudo isso faz parte desse processo. E é um processo que tem chance sim de mudança, de sucesso, né? Por que tem chance de sucesso? Porque você vai pegar a sua força, que é a sua força psíquica e única, e vai distribuir ela para as outras áreas da sua vida. Você não precisa focar ela numa área só. Você já é um sucesso profissional? Acredite, você vai continuar sendo. Você pode desacelerar um pouco, você pode equilibrar. Você pode, no momento que você está lá trabalhando, você está trabalhando. Foca nisso. No momento que você está querendo resolver sua vida pessoal, você precisa também colocar energia nisso. Então, essa energia, ela é única. Então, você vai distribuir, você vai equilibrar ela. Então, qual é o primeiro passo? Autoconhecimento. É você procurar, sim, fazer uma psicoterapia. É você procurar, sim, olhar para dentro, para você entender o que aconteceu lá atrás. Porque a maioria das pessoas que tem essa questão, todas as pessoas que têm essa questão, passaram por alguns momentos delicados na infância e na juventude. Sim. E aí, depois que você acolher isso, entendeu, internalizou, viu que aquilo ali não é o certo, que você pode mudar, aí você começa a colocar na tua vida esses novos hábitos. E a terapia, qual vai ser a importância da terapia nesse momento? Né? Toda semana você vai relembrar o que você precisa fazer, você vai se fortalecer, você vai falar, você vai se questionar, você vai colocar para fora tudo que vier à sua mente, para que você consiga realizar esse equilíbrio. Geralmente é isso que acontece. Engraçado porque não são poucas as mulheres e os homens que passam por isso. Não são. Por quê que não são poucas? Porque a gente veio de uma geração, né, que educação não era estudada. Educação era instintiva. As pessoas replicavam o que havia recebido. E o que era permitido lá atrás? Era permitido bater, gritar, enfim, castigar. Tudo isso era permitido lá atrás. Não existia a lei da palmada. Se você for ver o filme do Pinóquio... Vocês já assistiram o filme do Pinóquio dessa época? Eu fui rever outro dia porque, óbvio, depois eles já fizeram, né, um novo filme com animação diferente e tudo mais. Mas o Pinóquio daquela época, gente, era tudo politicamente incorreto. Era o Pinóquio fumando charuto, bebendo cerveja, e era uma criança, né? Mas o que no Pinóquio me chamou a atenção? O Gepeto, né, na hora que aparecia a casa do Gepeto, cheio de cucos, cheio de coisas de madeira e tudo mais, um dos cucos era uma criança levando uma palmada no bumbum da mãe. Assim, a mãe saía, era cucu. Aí na hora que saía, a criança tava lá levando palmada no bumbum. Então é só pra gente entender qual é a época dos nossos pais. Né? O que os nossos pais viram? O que a gente viu? A gente viu isso, a gente passou por isso. Então se vocês forem parar pra pensar, a maioria das pessoas tem sim problemas emocionais. Por quê? Porque tiveram um vazio, um buraco nessa criação, nessa educação.
Hoje é diferente, hoje a gente tem informação, hoje a gente sabe que educação a gente consegue estudar, que a gente consegue colocar outras linhas em prática. Até um tempo atrás, eu lembro, na época que eu fiz a faculdade, não existia ainda a psicologia positiva. Se existia, não tinha matéria de psicologia positiva. Ainda era um grande debate dentro da psicologia. Não existia existia ainda uma forma de lidar com criança muito behaviorista, muito comportamental. A gente aprendia que criança que você tinha que moldar em relação ao comportamento, reforço positivo, como se fossem os ratinhos. Então, é tão diferente do que a gente vê hoje, sabe? E ainda assim, na época que eu fiz a faculdade, hoje a gente tem muito mais informação. Hoje sim a gente vê várias linhas de educação super bacanas, respeitosas, baseadas no amor, que você consegue dar limite, mas você não precisa torturar, você não precisa castigar, você não precisa bater, você não precisa gritar. E aí você vai conseguir formar uma nova geração. Por isso que sempre que eu atendo os adultos, eu falo sobre isso, principalmente se eles têm filhos ou se eles querem ter filhos, para que a gente mude, né, as próximas gerações, para que a gente pare com aquele comportamento. Vamos dar uma pausa nesse comportamento, porque esse comportamento ele não é bacana. A gente já sabe que não é. E engraçado, né, que eu tava conversando até com a minha psicoterapeuta, ela falou que existe uma pesquisa já naquela época, na época que ela se formou, já faz bastante tempo, que a minha psicoterapeuta, ela já passou dos 60, então, na época que ela estava ainda na faculdade, ela disse que já existia uma pesquisa que falava que uma criança que fosse tratada, por exemplo, de uma forma muito rígida, e uma criança que fosse tratada de uma forma mais, que eles chamam de laissez-faire, que é mais livre, que você não educa, que você não direciona, que você deixa fazer o que quiser, que essas duas crianças, quando adultas, tinham os mesmos problemas emocionais. Sabe por que isso? Porque não existe o equilíbrio. Porque ou as pessoas vêm de uma geração muito rígida, e aí, na hora de replicar, ou ela vai replicar a rigidez, ou ela vai replicar, de repente, uma educação mais livre, porque não quer que o filho passe por nada do que ela passou. E aí você vai ter um pulo de gerações, né? Vai pular de uma geração que foi criada de uma forma rígida para uma geração que foi criada de uma forma completamente sem educação. E aí você não chega nesse equilíbrio nunca. Claro que chega, estamos aí para dizer isso agora. Agora a gente tem linhas maravilhosas de educação. Tem um livro que eu recomendo muito, até para os pais que eu atendo e para pessoas que querem ser, né, também pais. Esse livro aqui, ó, Pais que Evoluem, da Thelma Abraão. Quem não segue ela, segue lá no Instagram, porque ela tem um conteúdo maravilhoso. É um livro que eu gosto muito, de uma educação neuroconsciente. Existem vários tipos de educação hoje em dia. Educação positiva, neuroconsciente, neurocompatível. Essa é a neuroconsciente. É a que eu mais me identifiquei. Por quê? Porque é baseado numa educação de respeito, de amor, de carinho, de acolhimento, de você falar para a criança sobre sentimentos, para ela entender sobre as emoções dela. Porque quando ela entende sobre as emoções dela desde criança, ela cresce muito melhor, ela cresce muito mais madura, tá? E além disso, ela acredita no limite, sim, que você precisa dizer não para sua criança muitas vezes, né? Que o não, ele é importante até para a criança entender o que ela pode e o que ela não pode, ela está sendo direcionada pelo adulto. Então, eu acredito mais nesse tipo de educação. Ela também é contra a castigo, a punição desse tipo, a grito e a bater. E que, sim, você consegue colocar limite na sua criança, dizer não para sua criança sem precisar dessas ferramentas que eu falei. Então, esse livro aqui é maravilhoso. Leiam, porque vai ajudar muito as próximas gerações. Tem um outro canal que eu gosto também, que já é de uma educação positiva, mas que eu acho que faz muito sentido, que é Depois que Pare Duas, que é um canal que é de uma mãe que mora no Rio de Janeiro, inclusive, ela é do Sul, mas ela mora no Rio,
que ela tem 2 filhas com uma diferença pequena de uma para outra e que ela educa de uma forma muito respeitosa também, ela também dá limite, acho até muito parecida com essa linha de educação. E ela faz muitos reels, muitos vídeos educativos, muitas lives que eu amo. Então também mais uma pessoa aí para vocês seguirem e com certeza vocês vão ter boas informações para vocês conseguirem adaptar à realidade de vocês. Eu acredito que a informação ela vem pra gente pegar, mastigar, absorver e adaptar. Porque cada um tem uma realidade. Então a gente não pode sair julgando por aí, né? Dizendo que a pessoa tem que fazer assim assado. Simplesmente cada um adaptar a sua própria realidade. Então eu gosto muito desse tema, muito, muito. Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Desse buraco, desse vazio emocional que existe nessas pessoas que têm um sucesso profissional, mas não conseguem escolher bem, ter um padrão bacana de escolha. Escolhe sempre alguém que a faz sofrer, sempre alguém que remeta aquele sentimento lá do passado, aquela sensação de escassez, que promove essa ansiedade. Então, vamos mudar porque dá pra fazer isso ainda, tá? Se você já tem um relacionamento e o seu relacionamento não é legal, acredite que a sua mudança pode surtir um efeito no outro. Pode gerar, assim, uma mudança de comportamento no outro. E se não mudar, quem vai se mudar dessa história é você. Você sai da relação, porque ninguém é obrigado a ser infeliz. Ninguém é obrigado a manter uma relação que não faz bem. Entende? Então, assim, nesse momento que você já tá num relacionamento, tá num namoro complicado, ou então acabou de sair de um namoro complicado, ou tá há muito tempo sem ninguém porque não consegue, nada avança, é porque você ainda precisa resolver essa questão emocional. Porque quando você estiver preparado emocionalmente, você pode ter certeza que vai chegar a pessoa que você merece. Porque vai chegar a pessoa que você quer na sua vida. Eu não tenho a menor dúvida disso. Só que a gente precisa se preparar. Quando a gente se prepara emocionalmente, a gente consegue atrair o que a gente quer. Mas se a gente não se prepara, a gente vai continuar escolhendo o mesmo padrão. E não vai sair dessa roda. E aí um exemplo que eu acho muito bacana, que eu vi outro dia num vídeo esse exemplo, eu achei muito interessante, tá? Agora eu tenho que lembrar de quem foi esse vídeo que eu assisti. Mas olha, enfim, né? A autoria não foi minha, mas eu vi num vídeo outro dia e eu achei muito legal. Que é como se fosse como se a gente fosse pra academia e a gente só malhasse o braço e deixasse a perna sem treinar. O que vai acontecer? Você vai ficar com o braço forte, né? Vai ficar com o braço forte, imagino que o seu sucesso profissional é o seu braço. E a perninha lá vai ficar toda frágil, enfraquecida, toda fininha, sem músculo. É a mesma coisa. A força, né, que está dentro da gente pode ser direcionada. Então, vamos continuar o equilíbrio profissional, você não precisa deixar de olhar pro profissional. E agora dá uma olhada no teu emocional. Vai resgatar isso. Resgata isso, que quando você estiver preparada, você vai poder fazer com que a lei da atração ela fique a seu favor. Você vai atrair exatamente quem você quer, quem você é. A gente atrai, a gente emana, né, o que a gente é. Então, se você tá insegura, se você tá com o seu emocional abalado, você provavelmente vai atrair ou pessoas com as mesmas questões ou pessoas que queiram se aproveitar dessas suas questões. Bom, entendido? Gostaria de agradecer a participação de vocês. Quem não pegou a live do início, eu vou deixar gravada lá no YouTube na semana que vem. E quem conseguiu ver todinha, ótimo, leve esses ensinamentos para casa, faça, porque eu tenho certeza que se não for você, vai ser algum amigo ou alguma amiga que precisa dessa informação. Então, na quarta-feira, vocês já indicam, vocês já compartilham essa live para essas pessoas que precisam, tá? Um beijo, bom dia. Gente, agora eu vou trabalhar
porque à noite tem festa junina e eu vou contar pra vocês tudo direitinho como é que funciona aqui. De repente eu consigo gravar alguma coisa pra vocês acompanharem, tá bom? Beijo, bom dia!